Boa noite, meus irmãos. Amado e divino Mestre, Jesus, nosso Pai, Meigo Rabi de Nazaré, que veio nos ensinar a lei da fraternidade universal, que veio nos ensinar como o Pai Eterno, Deus Pai Todo-Poderoso, rege os mundos do universo, com sua lei do amor e da caridade, da fraternidade e da justiça. Amado Senhor Jesus, que nos veio trazer a alegria em nossos corações. Novamente estamos juntos nesta quarta-feira, juntos para a sessão O Poder da Boa Vontade, a sessão pública desta casa de fraternidade e amor. Fazei, Senhor, dos nossos corações como a argila maleável, moldando os nossos corações com o vosso amor, com a vossa vontade, fazendo-nos, Pai Jesus, servos pequenos da vossa seara, no nosso progresso espiritual, na nossa marcha em direção à luz. Cobri, Senhor, essa noite de hoje, a nossa casa de luz, com os vossos mensageiros de luz e obreiros da paz, para que eles possam trazer a nossas palavras e ao nosso coração apenas aquilo que seja de conforto, de paz e esperança aos nossos irmãos. Apenas aquilo que tenha o sentido do vosso amor puro. E que essas palavras possam ser entendidas por todos os irmãos, conforme a tua vontade, Mestre. Assim seja. Então, irmãos, nós hoje vamos tratar de um tema muito interessante, o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos capítulos que pessoalmente me atrai muito, afora todos, que os atraem bastante. Mas eu imagino que esse capítulo é um capítulo que abre muitas das nossas ideias para a realidade da nossa missão terrena, dessa presente encarnação, e nos traz a lição de para onde a nossa vida conflui no futuro. Esse é o capítulo 6, o Cristo Consolador, e ele é um capítulo que traz junto com ele uma mensagem muito importante ligada à caridade, à fraternidade e instruções, acima de tudo, do Espírito de verdade, para que nós possamos palmilhar este mundo terreno em mais segurança e conforto e, ao mesmo tempo, possamos passar por nossas provas e expiações nessa vida, com vistas a um futuro melhor. E começa então o capítulo. Junto com o Evangelho, nós estaremos fazendo uma comparação do Cristo Consolador nesse capítulo 6 com o Livro dos Espíritos, em algumas perguntas chaves que remetem exatamente àquilo que é colocado nesse capítulo. Então ele começa, o capítulo Cristo Consolador, o jugo leve, consolador prometido, e o advento do Espírito de verdade. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus 11, de 28 a 30. Quando o Cristo Consolador nos diz que ele nos traz uma proposta, e que esta proposta está associada a um jugo leve, e que esta proposta, acima de tudo, fala a respeito da lei universal de amor e caridade, é interessante, porque o Cristo fala em jugo. Na verdade, essa é a lei de todos os espíritos no universo. É a lei de Deus. Então, se nós já tivéssemos entendido essa lei de verdade, não estaríamos ainda passando por expiações e provas. Então o Cristo
de uma maneira doce, de uma maneira paternal, nos vem dizer: eu estou propondo a vocês um jugo leve. Ele está nos propondo o que já é a nossa obrigação, o que já faz parte da obrigação de todos os espíritos no universo, que é a lei de amor, de caridade e de justiça. Então vejam a doçura da proposta, que nos faz parecer bem aquilo que somos, crianças ainda no processo do progresso espiritual, e aquelas crianças às vezes um pouco rebeldes no entendimento, cujo pai precisa falar com carinho, propondo com doçura algo que a criança ainda não sabe que ela tem que cumprir, que é a sua obrigação cumprir. Então vejamos, irmãos, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga, ou seja, lhe diminui o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência. É aí que vem a proposta do Cristo, a assistência que ele promete aos aflitos, aos necessitados. Vide, leia-se, nós todos. Esta condição está na lei por ele ensinar. A lei universal da fonte criadora de todos nós, do Pai Eterno. Seu jugo, portanto, é a observância leve desta lei, que nada mais é do que a obrigação para todos nós. E ele ainda diz que esse jugo é leve e suave, pois que apenas nos solicita, nos impõe, nos pede que pratiquemos e que entendamos a lei do amor e da caridade. Mas será que de fato nós já entendemos o que é caridade? De onde vem essa palavra caridade? E aí, quando nós voltamos ao Livro dos Espíritos, a pergunta, o Livro dos Espíritos, 886, exato, é a seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia realmente Jesus? E os Espíritos nos respondem de maneira sucinta, muito direto ao ponto: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. 3 coisas: benevolência para com todos os irmãos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E eles ainda nos ensinam: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Justiça e caridade, o que teria uma coisa a ver com outra? Se nós formos à língua de Jesus, a etimologia da palavra dentro do hebraico, o hebraico costuma ter raízes para as suas palavras, e todas as palavras, adjetivos, advérbios, vêm dessas raízes. Em hebraico, caridade se diz tzedaká. Essa palavra tzedaká vem de uma raiz chamada tzedek. Tzedek, em hebraico, significa justiça. E quem pratica a justiça é um tzadik, é um justo. Então, vejam que todas as palavras vieram de uma mesma raiz. Portanto, caridade é a mesma coisa que praticar a justiça universal. São ambas uma palavra só, caridade e justiça.
E é por isso que os Espíritos nos ensinam. O amor e a caridade são um complemento da lei da justiça. Então a lei universal de amor e caridade são um complemento da lei de justiça. Então entendamos um pouquinho aquilo que foi dito pelos irmãos. Benevolência para com todos, ou parte da caridade. Desde que nós tenhamos bons princípios de relação com todos os nossos irmãos, nós já estamos fazendo a caridade bem. Mas eu pensei que a caridade fosse só quando eu desse alguma coisa de material para alguém que me pede, ou para alguém que precisa. Vejam então em seguida, indulgência para as imperfeições alheias, ou seja, misericórdia para as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Então sempre que nós perdoamos e que estendemos a nossa compaixão, a nossa misericórdia, o nosso bom sentimento ao nosso irmão, nós estamos fazendo caridade. E sempre que estivermos fazendo caridade, estamos promovendo a justiça universal dentro das leis do Pai Eterno. Eles nos dizem ainda, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então a caridade material, de doar alguma coisa material, não é mais do que um primeiro nível de aprendizado da caridade. Os irmãos espirituais nos ensinam que a caridade é muito mais do que isso. Quando nós deixamos, por exemplo, de tocar e de falar naquelas pequenas maledicências do dia a dia, de comentários adversos, de comentários desnecessários a respeito dos nossos irmãos, nós estamos fazendo caridade. Quando nós abraçamos a um irmão, recebemos bem com o coração a um irmão, nós estamos fazendo a caridade. Ela nos ordena a indulgência ou a misericórdia que nós mesmos tenhamos, porque nós também necessitamos dessa indulgência e dessa misericórdia. Quem aqui entre nós não é um necessitado? Quantas vezes por dia desce da luz espiritual o perdão do Pai Eterno aos nossos pequenos ou maiores erros no dia a dia? Então, obviamente, estender esta misericórdia, essa compreensão para os erros alheios e, acima de tudo, perdoar as ofensas dos nossos irmãos é caridade. E qual o limite desta caridade? Não há limites. Jesus disse: quantas vezes deveis perdoar? Deveis perdoar 70 vezes 7. Ora, quem perdoa 70 vezes 7 vezes, está pronto para perdoar tantas quantas mais ofensas lhe vierem. Portanto, faz parte do nosso aprendizado. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Portanto, irmãos, aquela caridade feita com ostentação, com o objetivo muito mais de elevar quem ostenta e doa, do que propriamente dito elevar quem precisa ser elevado, que está na condição de recebedor, uma condição de infortúnio, uma condição de necessidade, uma condição adversa. Não é recomendável. Não é recomendável, portanto, que nós façamos uma caridade com outras intenções, principalmente a intenção de nos mostrarmos de alguma maneira diferentes do irmão, porque somos necessitados igual a ele. E esse é um ponto fundamental.
Quanto mais sua posição, e aqui ele diz, se a pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. Os irmãos vão se lembrar que nas nossas tarefas do domingo, quando distribuímos o marmitex, nós não estamos aqui esperando a vinda dos nossos irmãos até nós. Pelo contrário, nós vamos até eles, liderados pela equipe espiritual desta casa sagrada. Nós vamos levando ao nosso irmão algo que possa ajudá-lo no seu infortúnio. Mas mais do que essa assistência material, tantas vezes foi repetido nessa casa, que nós devemos levar acima de tudo o abraço fraternal, um cumprimento, fazer com que o irmão esteja se sentindo ao receber aquele marmitex, não como um necessitado, porque nós também estamos necessitados de doar a esse irmão naquele momento o marmitex. A necessidade é de dupla mão naquele momento. Então, quando nós levamos com o coração aberto e não podemos de modo algum fazer com que o nosso irmão sinta que aquilo ali de alguma maneira venha diminuí-lo. Ele que está vivendo numa situação momentânea de infortúnio. Ele que está naquela condição de necessidade de assistência. Embora todos nós tenhamos necessidade de assistência espiritual. Ele, a material, a espiritual. Nós talvez nem tanto a material, mas muito a necessidade de assistência espiritual. Então é mais do que levar o alimento material, é levar o alimento espiritual, é levar o carinho, é levar a afeição, é levar o acolhimento àquele irmão. Talvez muito mais importante, o calor de um aperto de mão e a manifestação do nosso coração naquele momento, de coração para coração, com aquele irmão. Na pergunta 887, o codificador faz uma outra pergunta. Disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém de ausência de simpatia entre os espíritos? E a resposta, sem dúvidas, não se pode ter por inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amai os inimigos e perdoai-lhes. E sempre retribua com o bem aquilo que lhe é feito de eventual mal. Por este meio, nos tornamos superiores ao ódio e vencemos a vingança. Não nos colocando abaixo daqueles irmãos que eventualmente possam se considerar nossos inimigos. Porque todo esse processo de inimizade é momentâneo. Todos nós terminaremos abraçando a lei de Deus, de amor e de caridade. Um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Mas este é o caminho natural de todos os espíritos. Todos voltarão para o seu Pai. Portanto, o processo de inimizade tem de se desfazer com o tempo. Não há cura maior, e o Cristo nos mostrou isso, do que o tempo. E eles ainda fazem a seguinte pergunta, o codificador: que pensar então da esmola? E a resposta: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem a humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso
e da boa vontade. Então a pergunta mais do que imediata: então reprovais a esmola? Não. Não é a esmola que é reprovável. Frequentemente é a maneira pela qual é feita. Portanto, não é doar o material que é reprovável, é como se doa o material. Se doa com soberba, com sensação de superioridade, isso não é fraterno. Isso não cumpre a lei do amor e da caridade fraterna. Não cumpre a lei da justiça. Se por outro lado se doa do coração, se doa do fundo da sua alegria, da sua vontade de compartilhar, isso não parece humilhação a ninguém. Quem recebe, recebe de bom grado, alegre, feliz, porque além de receber o material, está recebendo aquela vibração pura de sentimento que vem do coração do irmão. Então essa é a verdadeira doação. O homem de bem, que compreende a caridade, segundo nos foi ensinado por Jesus, se antecipa ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. Oferece a sua ajuda, oferece o seu apoio, antes que o irmão precise suplicar e pedir. Isto mantém aquele irmão numa condição de igualdade, pois somos todos iguais perante ao Pai. Se temos erros e somos necessitados, também temos virtudes, e todos os irmãos têm virtudes para dar. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está no gesto, mais no gesto do que no fato. Antes da doação propriamente dita, ela está no gesto. Um serviço feito com delicadeza duplica o valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Então, se damos com orgulho, não tocamos o coração do irmão. Voltemos então ao que o Cristo Consolador nos explica na lição do capítulo 6, o Cristo Consolador. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Portanto, o que o Cristo nos promete é que o Espírito de verdade não só nos faria lembrar tudo o que havia sido dito por ele, mas também levantaria o véu daquilo que outrora teria sido ensinado através de parábolas, através de observações gerais, na tentativa de se explicar ao nível de progresso que ainda necessitava esse entendimento na comparação com as coisas da vida. Figuras alegóricas. Hoje, o Espiritismo vem levantar esse véu. Sem a necessidade mais de figuras alegóricas, ele vai direto ao ponto, como foi dito aqui no Livro dos Espíritos, as perguntas diretas. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que ele disse teria sido esquecido, ou até mesmo, muitas vezes, mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade.
Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por palavras, só disse por alegorias, alegorias que fossem naquele momento compreendidas. Advertiu então o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as nossas dores do cotidiano. Se por um lado, em tempos de outrora, poucos podiam entender essa mensagem, porque teriam as condições e os instrumentos para tal, hoje, graças ao Pai Eterno, nós vivemos no momento da humanidade, onde é propício, onde o solo está propício a se lançar um entendimento mais direto daquilo que o Cristo só ensinou em sua época por alegorias. E que, portanto, o Consolador não disse tudo, mas agora ele envia um outro Consolador para complementar a mensagem. Um outro Consolador que, por ser o Espírito de verdade, se confunde com o próprio Cristo, porque traz a mensagem do Cristo. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso em sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da terra, o trabalho que o homem tem que fazer para expiar o seu passado, para ser provado em provas diversas no seu progresso espiritual. O homem então compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está nesta terra, passando por vicissitudes. Veio então, palavras do próprio Espírito de verdade, como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz que germinem plantas e se elevem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como os ceifeiros, reuni os feixes, e bem esparso do seio da humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo. Pensem bem nesta frase, nessa sentença, que conduz ao reino do Pai, e se enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Então vejam, meus irmãos, nós temos dois caminhos a seguir. Um é amplo, largo, reto, na humildade, na caridade e no amor. E temos um outro caminho que é estreito, espinhoso, curvo, difícil, que é o caminho do orgulho e do egoísmo. E qual, na maioria das vezes, nós escolhemos? Se tivéssemos escolhido o caminho reto e largo, estaríamos no mundo de expiação e provas? Não, meus irmãos. Mesmo com a mensagem dos profetas, com a mensagem dos apóstolos, a própria mensagem do Cristo, a mensagem maior, ainda temos dificuldade de escolher o caminho certo.
Ainda escolhemos o caminho da impiedade, o caminho estreito e espinhoso, que só nos vai trazer sofrimento, em detrimento do caminho largo e reto, amplo, com toda a visão à nossa frente, nós ainda conseguimos escolher o erro. É o Cristo escolhendo? Não. Somos cada um de nós, no nosso livre-arbítrio, fazendo a escolha daquilo que acha que seja talvez um atalho para se chegar a algum lugar que nem sabemos exatamente onde é. Então, que escolhamos o caminho correto. Homens fracos, que compreendei as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Há toda uma luz, há todo um facho de luz nos mostrando o caminho reto e largo. Vamos então, emanados nessa fraternidade, no amor e na caridade, na lei universal, pegarmos esse caminho reto. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Porque instrução sem amor é apenas conhecimento. E amor sem instrução não permite o ideal no progresso. O amor é fundamental, mas o amor traz junto a necessidade da instrução. Lembrem-se, meus irmãos, que no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, que pensávamos nada existir, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, só perece o que é de matéria. O espírito não perece jamais. Perece o corpo, mas o espírito permanece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Tomai o caminho correto, o caminho largo, o caminho do amor, o caminho reto, o caminho da esperança. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera, porquanto só o trabalho de vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, os cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz deste mundo terreno, sentireis que surge em vós e germina minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre todos vós, talvez seja o mais resplandecente em luz. Porquanto, meus irmãos, o trabalho nesta terra, suportar as provas, suportar as expiações com amor, com fé, com esperança, nos ajudará a, quando fecharmos os olhos para a luz dessa terra, para que acordemos deste sono material, na vida real e espiritual, para um mundo feliz, um mundo de luz. Em verdade, então, Cristo nos diz: os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos com amor, caridade e justiça, são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim, como o vento varre a poeira,
que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos deste mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas muito mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei da fonte da vida do amor e preparai-vos, irmãos cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes artífices da vossa imortalidade. Deus consola, então, os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder sobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Então que deixemos correr as nossas lágrimas, porque temos seguramente o bálsamo correto, que é a luz divina, que é a candeia do Cristo, para nos indicar o caminho e para nos renovar o coração. A abnegação, entenda-se por abnegação aquela condição do consentimento do coração, o consentimento do sentimento puro. A abnegação, portanto, e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Então, que sejamos abnegados, devotados ao nosso trabalho na seara do Cristo, ao nosso trabalho fora da seara do Cristo, no mundo material, que faz parte de nossas vidas, mas que também, de uma certa maneira, é o trabalho do Cristo, porque lá estamos fazendo e cumprindo a nossa missão. Que continuemos, portanto, o nosso trabalho. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Portanto, meus irmãos, este é o capítulo que mostra toda a essência da finalidade da nossa vida na Terra. Nos dá esperança com relação ao futuro, em sabermos que nós não somos exatamente esta matéria. Somos mais do que a matéria. Somos o Espírito universal. Somos o Espírito eterno, em progresso, sempre em direção à luz divina. Sempre em direção ao Cristo. Sempre em direção ao Pai eterno, a fonte de toda luz que abençoa todos os universos. Então que possamos continuar o nosso caminho, fortes no trabalho da nossa seara, com devotamento e abnegação, trabalho esse em prol do nosso irmão, com amor e com caridade sincera, porque caridade sincera é doação do coração. É mais do que apenas a doação da vontade, do raciocínio. É a doação do coração. A doação do coração sabe quando vem e ela não pede ao raciocínio permissão. Porquanto, quando o coração comanda, ele sabe o que fazer. Ele sabe nos levar ao Pai Eterno. Então que continuemos o nosso caminho com devotamento da nossa seara, o nosso trabalho, sempre confiantes, que a luz há de estar conosco sempre, e que o amor, a caridade e a justiça
sejam sempre o nosso trabalho, sejam sempre o nosso caminho, sejam sempre o nosso caminho reto e largo a ser tomado. Que a paz esteja convosco.